Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados, o 100º Ineditados. Conversas para além do livro, que olha aí, né? A gente nunca pensou que fosse render tanto essas conversas. Então fizemos aqui um pequeno compilado. O nosso bolsista, Eduardo Mai, fez esse trabalho de fazer os cortes. Que chique, hein? Os cortes do nosso Ineditados. Então, desses 99 episódios, falando sobre a editora, sobre o convívio da nossa equipe, coisas assim que deixam marcado muito do que do que são essas conversas, né? Todos os livros e os materiais que a gente produz, eles têm origem primeiramente nas pessoas, né? Nas formações, nas intenções de chegar essa informação científica de um jeito mais caloroso, mais expressivo, mais amigável para o maior número possível de pessoas. Então, sejam muito bem-vindos hoje ao 100º Ineditados. Ineditados. O que é o Ineditados? E o que marca a tua vinda para a editora da universidade? Esse projeto ele começa, eu acho que a ganhar forma, Jéssica, ainda em novembro, dezembro do ano passado, quando eu recebi o convite do nosso atual reitor, então vice-reitor, professor Luciano Schuch, para assumir a direção da editora da UFSM. Por uma série de razões que diz respeito à carreira literária, projetos tecnológicos, entre outras ações, né, que eu venho fazendo na UFSM já há 10 anos. E uma das primeiras coisas que eu imaginei, né, em termos de algo que pudesse expandir as ações que nós fazemos na nossa editora, que tem a ver com visibilidade, que tem a ver com ações proativas, que tem a ver com abrir a porta e as janelas da UFSM para a comunidade da nossa instituição, foi pensar em um podcast, foi pensar em um programa semanal em parceria com a UniFM, no qual nós pudéssemos escutar autores, escutar editores, revisores, escutar todas as pessoas que fazem parte na nossa instituição e também na editora da UFSM, disso que nós chamamos de cadeia do livro. Né? Todos nós que somos universitários, acadêmicos, servidores, alunos, né? Nós temos uma relação muito forte com livros. Né? Podem ser livros científicos, podem ser livros de ficção, podem ser livros de não ficção, livros jornalísticos, enfim, cada um dos ouvintes tem o seu gênero favorito. Mas às vezes a gente não sabe exatamente o que compreende a feitura desse objeto. Às vezes nós pensamos de uma forma um pouco ingênua e singela como leitores que o nome na capa do livro resume tudo. A pessoa, seja ele homem, mulher, enfim, né, que escreveu aquele livro. Sendo que existe uma série de profissionais que são os responsáveis por esse objeto. E esses profissionais estão interessados em trabalhar na diagramação, na revisão, na preparação, no design. São aqueles que também são os responsáveis por imprimir o livro, por transformar isso que é um arquivo digital, né, praticamente uma abstração, enquanto um compósito que parte da cabeça de alguém, né, de um autor ou autora, e transformar isso nesse objeto, né, que tem um código de barras que vai ser comercializado, que vai ser comprado, que vai ser emprestado, que vai ser rabiscado, que vai ser sublinhado, dobrado, né? E eu pensava no início que esse podcast ele teria por principal fundamentação ou princípio possibilitar isso, né? Conhecer um pouco mais os profissionais que trabalham com livro e com isso permitir também aos nossos ouvintes e aos nossos leitores um canal de comunicação e de diálogo com a nossa editora. Ineditados. E eu acho que é super importante a gente falar dessa parceria e desses momentos por vir, porque o livro é um objeto de afeto também. Mesmo o livro científico, que é aquele que é o objeto de desenvolvimento da nossa editora. Porque, como diz o nosso slogan aqui, conversas para além do livro, quer dizer, a gente tem esse objeto, mas existe tanto carinho envolvido, seja num livro que vai ser, por exemplo, um romance que traz uma história propriamente dita, quanto no desenvolvimento de um livro científico, ou que vai acompanhar, às vezes, ser um colega de estudo, né? As pessoas carregam, às vezes, durante anos,
um livro e ainda assim ele não se dá por esgotado. Ineditados. Eu sempre gosto de entrar nesse assunto por uma outra via, que é a de convidar os nossos autores e as nossas autoras em potencial para saberem que escrever um artigo, escrever um livro, submeter, né, um projeto acadêmico para uma editora como a editora da UFSM, ou então uma obra de ficção para outras editoras comerciais, é a oportunidade que muitos de nós temos de ter uma voz. E diferente de quem nós sejamos, a gente quer ter voz, a gente quer comunicar a nossa sensibilidade, o nosso aprendizado, a nossa delicadeza, a nossa revolta, o que for, né? E nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade numa universidade pública, em outras universidades também, cujo principal propósito é você aprender ciência, produzir ciência e depois publicar ciência, para ajudar outras pessoas com aquele conhecimento, com aquela descoberta, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes de Ineditados, há um autor, há uma autora dentro de você, né, e a nossa editora, assim como outras possibilidades de publicação na instituição e fora dela, são a oportunidade que você tem para desenvolver a sua voz. Tá? Não abra mão dessa oportunidade, né, de ter uma voz e de poder comunicar, né, ao mundo não só aquilo que você sonha, mas aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, né? E o Ineditados, confia em mim, vai apresentar várias oportunidades para que você desenvolva essa voz autoral que você tem dentro de você. Ineditados. E eu percebo isso, que as pessoas nos procuram talvez esperando um ambiente menos caloroso. E sempre que as pessoas procuram para tirar dúvidas, elas saem empolgadas, saem percebendo horizontes possíveis para o seu material. E então a gente faz essa curadoria, mas inclusive no sentido de mostrar que talvez, porque nós temos o nosso escopo, a linha editorial, talvez não seja o melhor formato publicar pela editora da UFSM, mas até esse esclarecimento é necessário, para que a pessoa saiba procurar o melhor caminho, para o seu material que seja mais coerente, mais honesto com ela mesma, com aquilo, com o destino com que ela precisa, né, pretende dar para o seu trabalho ser propagado e ser divulgado, enfim, né? Ineditados. Acompanho a história da editora da nossa universidade praticamente desde o início. Inicialmente como aluno da pós-graduação aqui da universidade, na primeira metade da década de 80, a editora de 81, e depois, já a partir dos anos 90, na condição de professor e como também integrante do seu conselho, do conselho editorial. Daquelas primeiras fases da editora, nomes como do Gaspar Mioto, do Odone Denardim, do professor Adair Peruzolo, da Comunicação Social, que foi diretor do Departamento de Divulgação, fica o esforço e a formação das primeiras formulações do Conselho Editorial. Não é? Se a gente vai àqueles livros mais antigos, lá dos anos 80, nomes como Elizabeth Veleda, do Centro de Tecnologia, a Zuleika Tabarelli, do CCS, a Maria Alzira Nobre, do Centro de Educação, o professor José Maria Dias Pereira, economista bastante conhecido, do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Esses nomes formavam os primeiros conselhos editoriais que existiram antes mesmo do regimento da editora ter a sua aprovação definitiva pelo Conselho Universitário, fato que já data dos anos 90. Mas eu lembro assim que naqueles primeiros anos havia uma certa confusão entre editora e gráfica da universidade. Parece que isso não era bem claro assim para o conjunto da comunidade. É depois que a editora vai afirmando mesmo um perfil editorial. E isso ocorre muito a partir dos anos 90 e da gestão do professor Delmar Bressan, na direção da editora, durante aquele período em que a universidade tinha na reitoria o professor Odilon Marcuso do Canto. E é nesse conselho que eu participei,
Era um conselho que tinha a professora Ada Silveira, ali da comunicação, o Dalton Tubino, que é técnico administrativo, não sei se o Dalton está aposentado ou não, mas trabalhou muitos anos na biblioteca, a doutora Elaine Rezener, como representante do CCSH, o José Newton Cardoso Marchiori, que também assina vários títulos que venderam muito ali naquela época, o professor Luiz Gonzaga Binato de Almeida, o próprio Delmar, enfim, havia outros nomes ainda que não me ocorrem agora, mas eram nomes que tiveram uma participação bem interessante, porque foi um período em que a editora começou a firmar assim, as suas linhas temáticas, começou a estabelecer os procedimentos de recebimento de obra, de encaminhamentos, de pareceres internos e externos. Foi um período assim de muita atividade, de muita transformação. E ganhou uma cara na editoração dos livros, no capricho editorial. Porque se nós olharmos aquelas edições lá de trás, lá dos anos 80, a gente percebe que ainda era um trabalho assim bastante artesanal. Depois dos anos 90 e da gestão do Delmar, com o trabalho muito importante que a Zília Scarpari, que era esposa do Delmar, e que dava um apoio na análise, na revisão, e mais do que isso até, no copydesk dos textos que eram apresentados, que eram, enfim, aprovados e que iam para a publicação, e o trabalho de editoração dos livros e de programação visual do Walter Noal Filho, que foi decisivo para dar assim este acabamento, não é? Apresentar uma espécie de layout assim que passa a se tornar a partir dali uma espécie de marca registrada do cuidado de apresentação de conteúdos. Então esse é um trabalho muito importante. Depois o professor Ronaldo Morales também foi diretor da editora, e na gestão seguinte ainda do Morales, que é a gestão do Vitor Biasoli, isso é no tempo do reitorado do professor Sarquis, a editora tem um convênio muito interessante com editoras nacionais e, sobretudo, com a Edusc, lá de Bauru, com a intermediação do saudoso professor Luiz Eugênio Vécio, nosso colega da História, e houve várias obras ali em coedição entre aqui a nossa editora, a Edusc, e com isso a editora teve o concurso de muitos autores e de muitos títulos assim de impacto maior e até de circulação maior. Então, assim, eu acho que é um período decisivo também, assim, no sentido de a editora ganhar uma maior abrangência, um maior impacto, alcançar melhor circulação dos seus livros. E depois, a gestão do Honório Nascimento, que é posterior ainda, saudoso Honório, é também uma gestão de muita afirmação, porque aí é a época em que a editora ganha um lugar dentro da universidade, nesse sentido assim, que depois as gestões até posteriores ao Honório, a própria gestão do professor Daniel, que é mais recente, agora do professor Enéas, de algum modo mantém, não é? Que é essa coisa assim de aliar com uma boa livraria, não é? A grife, a marca da universidade, a própria oferta de outros produtos alinhados ao livro, o crescimento do meio do mercado digital com os e-books. Então, assim, são inovações. Tudo isso indica que esta caminhada da editora é uma caminhada de atualização. A atualização com os desafios, a atualização com tecnologia, a atualização de se apresentar no mercado competitivo, sendo uma editora universitária, com as dificuldades inerentes ao fato de ser uma editora universitária e trabalhar dentro de determinados nichos, o desafio de quebrar esses nichos, de ampliar a sua capacidade de apresentação. E isso se deve muito também ao corpo técnico da editora, né? Ele foi muito reduzido em algumas vezes, ele se concentrou em 1, 2 pessoas algumas vezes, mas contou assim com muita dedicação. A Maristela, lá no trabalho de revisão, que vem lá de trás, depois seguida pela equipe que agora atualmente está fazendo esse trabalho. Não é o pessoal que trabalha aí nas capas, na programação visual, o auxílio muitas vezes não é de profissionais de várias áreas da universidade, de alunos bolsistas e tudo mais.
tudo isso tem contribuído sobremaneira. E é algo que se revigora hoje, mas que também já tem uma história, assim, desse trabalho da editora, que é, assim, um trabalho de cooperação, um trabalho de aproximação dentro da universidade. Sem dúvida que, olhando aí para trás, mas também olhando para frente, a editora é um setor da universidade que, posso dizer tranquilamente, acompanha essa história, ela orgulha a todos nós. Parabéns a todos e a todas. Ineditados. E de cara, assim, me apaixonei pelo trabalho, me apaixonei pelo ambiente da editora, né? Gostava muito dessa atividade, de ir para a editora, trabalhar com textos, e depois, quando o livro chegava da gráfica impresso, né, era sempre aquela alegria de ver o trabalho em que a gente colaborou tanto se materializando. Então, eu fiquei na editora durante boa parte da minha graduação, fiquei até 2013, se não me engano, e foi uma experiência que, com certeza, contribuiu muito na minha formação em letras e na minha formação como revisora. Tanto é que depois, né, fiz o concurso para revisor de textos aqui na universidade, e desde 2017 que eu estou na editora como servidora mesmo. Continuo trabalhando, né, com o que eu gosto bastante, que é trabalhar com textos, com os livros. Também atuo junto com as nossas bolsistas de revisão, a Taine, a Eduarda e a Melissa, sempre pensando nesse trabalho de como que eu posso ajudar esse texto a se tornar ainda melhor, né? Colaborar com o autor para que esse texto comunique melhor para os leitores. Então, todo o trabalho, a cada livro, né, a gente toma um fôlego novo para desenvolver esse trabalho e para produzir os melhores livros que a gente conseguir para o nosso público leitor. Ineditados. Sempre trabalhei na reitoria e a editora ela não tinha uma visibilidade muito grande. Eu não sei nem se eu sabia onde é que era a editora, né? Mas, assim, ó, de um tempo para cá, a gente nota que as pessoas estão procurando. Eu comentei contigo hoje de manhã na editora que eu tenho recebido assim, diversos e-mails durante a semana de pessoas querendo saber como faz para publicar, são interessados, querem saber o valor qual é o valor monetário para publicar conosco, né? Então, assim, ó, é gratificante. Eu gosto muito de trabalhar na editora. Nós temos uma equipe assim, ó, maravilhosa. Todos os colegas, assim, a gente é muito bem unido, sabe? Tu chegaste há pouco, né? E a gente tem um incentivo muito grande do nosso diretor, né? Que a gente tem que dar os parabéns para ele, que a editora está crescendo e a gente pretende que cresça bem mais. Estamos muito contentes com toda a equipe da editora. Que bom, eu acho que agora é um momento válido. Vamos mandar um abraço para a nossa caravana da editora. Vamos mandar um abraço para o nosso colega, Denise, Grace, Gilberto, Gustavo, professor Enéas, Gustavo. Todo mundo que está nos ouvindo lá um abraço a todos que estão nos ouvindo. Ineditados. Eu também percebo que os autores, na verdade, nos procuram pedindo orientações, né? Pedindo ajuda sobre o que eles têm que modificar no texto, o que está faltando, como que eu escrevo um texto de orelhas ou quarta capa, né? Que às vezes não é um gênero com o qual eles lidam diariamente. Então, nos procuram com essas dúvidas, porque justamente, como a Marta comentou, eles querem publicar pela editora, querem esse selo, editora UFSM, não só por ser a editora da nossa universidade, mas porque nós alcançamos todas as regiões do país, né? Nós temos distribuidores em todas as regiões. A abrangência realmente é bem grande. Isso, então, o livro circula bastante, né? Tendo essa publicação aqui pela nossa editora. Além disso, outra característica muito importante é o conselho editorial, né? Que dá esse aval, que garante essa garantia de qualidade para o livro, que às vezes numa editora comercial, né, os autores não vão ter. Talvez eles publiquem num prazo menor, mas eles não têm essa garantia de qualidade de passar por 2 avaliadores internos, 2 avaliadores externos. Então, quando o livro sai, a gente pode ter certeza de que é um livro, né, de qualidade que foi muito bem avaliado.
Eu acompanho de perto, às vezes, a busca da Marta por algum parecerista externo em uma área, às vezes, bastante específica, para que haja justamente um criticismo mesmo na leitura daquele material, para que não é apenas um nome ali para dizer que foi avaliado, né? É alguém que realmente é conhecedor do assunto e que pode apontar eventuais problemas, né, na estrutura do trabalho, então, para referendar melhorias, né? Então, realmente isso dá um outro nível de valor para o trabalho, né? De valor Valoriza agregado. muito mais, né? Ineditados. O que me surge? A gente pode trabalhar essa questão mais né? Polissistêmica, digamos assim, na questão dos formatos, né? Do e-book, do áudio, do impresso, que por sua vez vai atender o quê? A diferentes sentidos. A pessoa que aprende pela audição, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos. Tá? Então aí nós já temos duas polissemias, digamos assim. Né? E temos também, hoje, cada vez mais, a consciência de que as pessoas não são iguais. Então, a gente tem, por exemplo, o sujeito que tem TDAH, né? Ele não é que ele tenha menos compreensão das coisas, ele só tem uma apreensão diferenciada. Então, o conteúdo, se ele tiver de uma maneira multiplataforma, ele vai permitir que diferentes sujeitos se apropriem daquele conteúdo conforme a sua maneira de ser, conforme ele vivencia o mundo, né? Quando se cria um conteúdo que ele pode ser transversal disciplinarmente, né? Eu tenho uma certa implicância com essa coisa de disciplina, porque parece aquela coisa de ficar sentado em sala de aula, né? É um conteúdo, é uma matéria, né, que a gente tem. Isso. Mas quando tu colocas isso de uma maneira introdutória, a gente permite que o sujeito que tem uma curiosidade, que é de uma outra área, mas ele tem uma curiosidade a respeito daquele assunto, se aproprie sobre aquilo ali. E isso é importante, porque ele vai trabalhar numa camada que ainda não tem um aprofundamento suficiente para ser hermético, né? Mas ele tem um conteúdo esclarecedor e indicativo de onde a pessoa pode se especializar naquilo ali. Então, eu vejo como muito apropriado esses conteúdos. E também me surge agora a questão do audiolivro, que eu comecei durante a pandemia, mas com livros não ficcionais, né? Biografias, por exemplo, livros de história. E depois que terminou a pandemia, eu voltei para o impresso, né? Eu fiz um caminho assim, mas de vez em quando vou lá e revisito o audiolivro, né? Agora, me surgiu a seguinte pergunta, porque eu cheguei a investigar alguma coisa nessa área. Os editores dizem que é muito caro fazer audiolivro. E realmente, imagina ter que gravar e editar o audiolivro. Só que partem sempre de um original impresso. Porque se tu pegares um original e trabalhar ele direto no áudio, você pode fazer com R$2.000. Agora, se tu pegares ele do impresso, sai 20. Entendeu a relação? É muito mais caro. E o mercado dificilmente ousa iniciar no audiolivro. Talvez seja uma ideia, iniciar pelo audiolivro. Não ficar esperando que um material seja um sucesso no impresso, que tenha a venda para passar para audiolivro, entendeu? O audiolivro como um segundo formato. Que ele possa ser um primeiro. Vou deixar essa instigação aí para a editora. Tá bom. Acho que é uma bela instigação. Bom, eu trabalho com transmídia, né, Marili? E tem uma regra básica do transmídia que é evita adaptação. O que a gente está falando até agora é meio assim, pega o livro e adapta, né, para o cinema, para a televisão, ou então para o formato audiolivro. Você pega um conteúdo que foi feito para um tipo, né, de mídia e você passa para outra. O que tu trazes, né, é uma coisa básica assim, do transmídia, que é você produzir pelo menos parte da informação inédita para aquele formato, ou então que ele seja já composto pensando no formato. Então assim, não é que eu não estou agora escrevendo um livro, eu estou agora escrevendo o texto base de um audiolivro
que tem uma questão, né, de diálogo, uma questão da presença subentendida do ouvinte, entre várias outras coisas, né? E sim, concordo contigo, acho que seria muito ousado, é algo que talvez a gente possa pensar, né? Nós já estamos prospectando assim, algumas coisas diferentes, né, no que diz respeito aos textos introdutórios. Até a partir da ideia do transmídia, por exemplo, né, que o texto introdutório tenha no final um QR Code, que possa levar para uma página específica daquele livro, onde você tenha um caderno de exercícios, onde você tenha, por exemplo, um episódio de podcast sobre aquela obra, entre outras coisas. E que é uma coisa que, em termos gráficos, você não gasta nada, porque é imprimir o QR Code, né? E como é eletrônico, você também pode ir alterando esse conteúdo na medida em que os anos vão passando, atualizando. Então, acho isso... com o audiolivro, a questão que a gente se coloca, e a questão que eu estou me colocando agora é o seguinte. Quando a gente fala, né, nas reuniões lá na editora, quando a gente fala nas reuniões, né, com o nosso reitor e a nossa vice-reitora, a questão é a seguinte: se a editora da UFSM vai fazer um audiolivro, ela vai produzir o audiolivro do início ao fim, ou ela vai encontrar uma empresa parceira que já trabalhe com audiolivro. Os dois modelos têm prós e contras, mas nesse momento eu estou me direcionando assim, para o segundo modelo, da gente encontrar uma empresa parceira que já trabalhe com isso. Pelo seguinte, a produção do audiolivro nós na UFSM poderíamos fazer. Um estúdio como esse, por exemplo, que a gente está gravando o nosso Ineditados, poderia tranquilamente acolher, né, 2 locutores por um período de 5 horas para fazer, né, a leitura e a gravação de um livro de umas 100 mil palavras, 80 mil palavras. Só que, e aqui é muito modelo de negócio, né? Não adianta a gente fazer o audiolivro e a gente não ter a plataforma para poder chegar no leitor. Né? Cada audiolivro seria o quê? Um software que ele baixaria? Tem uma outra questão, como é que a gente comercializa? Né? Porque a gente não pode vender o MP4, por exemplo, não é esse, né, o modelo tradicional. Então, conversando com empresas que já fazem audiolivro, né? A gente tem a Ubook no Brasil, que é uma das pioneiras, a Toca Livros, né? Que é uma empresa com a qual eu já tive a oportunidade de trabalhar. Essas empresas já têm uma plataforma, e é uma plataforma que funciona em dupla medida, tanto a venda individual quanto o streaming. Né? São plataformas de assinatura de audiolivro, em que você paga, né, R$19,90, R$29,90, e você tem à sua disposição um catálogo inteiro. Então, todas as questões que eu acho importante a gente conversar agora, porque também tem a ver com um outro assunto, acho que não é o foco desse episódio, né, mas um assunto muito delicado na UFSM, que são as parcerias com a iniciativa privada. Né? No momento em que há inúmeros cortes de recursos, em que as nossas limitações financeiras ficam cada vez maiores, sim, é necessário que nós pensemos em parcerias, né, que sejam frutíferas com a iniciativa privada. Prova disso é a Agitec, por exemplo, que trabalha muito nesse sentido. Né? Então, bom, para mim, eu posso ficar horas aqui falando, porque eu acho que é sempre um quebra-cabeça interessante, né? A gente pensar no negócio do livro, porque a gente sempre fala muito de produzir livros, ler livros, mas livros é também uma cadeia, né, mercadológica, e pensar nisso não significa que você tenha um interesse final financeiro exclusivamente, mas sim que quanto mais livros você comercializar, isso significa um potencial número maior de leitores, que é o que nos interessa, né? Então, acho que a conversa ela é muito frutífera para nos dar ideias, né, professora Marília, para essas ações e muitas outras, né, que nós teremos pela frente, aproveitando essas tecnologias. Né? Ineditados. Eu sempre gostei muito da leitura, eu sempre fui muito cercada de livros mesmo em casa, assim. E daí fiz alguns concursos, daí depois passei um tempo trabalhando com meus pais. E aí, quando me chamaram no meio da pandemia, assim, ficava aquela coisa, nossa, a instituição é gigante, eu tenho muitos lugares para me colocarem lá dentro, né? E a surpresa, assim, de ir para a livraria e, nossa, claro, os colegas ajudaram muito, porque foram muito receptivos, mas aquele ambiente, assim, foi maravilhoso. Para mim, assim, foi uma surpresa em vários sentidos, porque a minha faculdade eu fiz lá na antiga reitoria, lá no centro. Então, assim, eu não tinha o conhecimento que existia, porque pouco vim no campus durante a minha graduação. Então, assim, eu não sabia que tinha a grife, a livraria. Eu até vi o pessoal circular com aquelas bolsas, aquelas pastas. Eu, nossa, que lindas, que legal, é muito louco. E aí, depois, daí caí ali, né? Foi muito legal. E daí
Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Não, eu fico pensando assim, eu também trabalhei durante muito tempo na antiga reitoria, né? Sim. Então, para os nossos ouvintes, assim, a gente tem uma administração que funciona no centro da cidade, que é o antigo prédio da universidade. A universidade começou menor, né? Bem menor do que é hoje, lá no centro da cidade. Mas ainda tem tinham várias coisas que funcionavam lá. Agora ficou um prédio de atendimento à comunidade, né? De extensão. E a gente acabou sendo trazido aos poucos, né? Conforme os cursos foram migrando muito aos poucos. Porque o campus é o lugar por excelência, porque as pessoas circulam aqui, né? Aqui você vive a universidade, né? E então, assim, a experiência que eu tive com a universidade foi maravilhosa em todos os sentidos, me orgulho muito. Mas, assim, claro, o campus ele tem toda uma experiência diferente que eu tô vivendo mais agora, de certo modo, do que quando eu tava na graduação. Com certeza. Inclusive porque na Grife, eu acredito, eu falando aqui por mim, né? Mas eu acredito que toda essa parte que a gente tem burocrática, talvez foi tudo uma novidade. Sim, pra ti, né, mudou Patrícia? muito pra mim, assim, a minha rotina. Bom, incrível, assim. Mas é muito legal poder conviver e essa coisa de receber o público, assim, porque aí a gente também são alunos, são servidores, são professores, e eles vêm, assim, ex-alunos, assim, que, nossa, de muitos lugares do mundo, assim, eles aparecem lá e com muito orgulho de muito saudosismo. Muito saudosismo e querendo levar o nosso produto. É muito bom atender. Também tem uma coisa legal, assim, que... Bom, eu sempre fui muito quieta, muito tímida, muito na minha. E foi uma baita evolução o atendimento ao público, assim, sabe? Que nem falam para as crianças, assim, fazerem teatro, por exemplo, quando são pequenas, para desenvolver essa coisa, quando são mais tímidas e coisa. Nossa, esse crescimento para mim aconteceu. Eu que diga. Tu presenciou muito, né? Eu Porque eu cheguei lá, caramba, assim, e pensava, como é que eu vou conseguir abordar alguém para atender? Claro, tu vai conhecendo o teu produto, tu vai conhecendo os livros que tu tem, os livros que tu trabalha. Muito. E aí, assim, agora, tipo, nossa, foi um crescimento pessoal gigante, assim, em vários sentidos, assim como a parte burocrática, que foi, tipo, muita novidade pra mim, assim, a parte, né, o setor público, mas a gente tem toda uma burocracia, tanto para conseguir os produtos, licitações, assim como prestação de contas, né, em todos os sentidos. Mas, assim, o atendimento, o quanto o crescimento, assim, nossa, foi muito grande, assim. E, claro, com a ajuda da equipe, a Karen, que tá sempre ali no meu pé junto comigo. E, nossa, foi uma revolução, assim, na minha vida. Eu acho mas que é uma parceria. Acho que é uma parceria que deu certo. Não, a gente se dá muito bem. E coisa boa, assim, que nem eu falo pra ela, coisa boa tu chegar pra trabalhar e dar um oi ali, e já conversar e ter um assunto alto astral, né? A gente eu acho que é isso que faz a diferença da livraria, que o pessoal gosta. O pessoal sempre diz, eu adoro chegar aqui e ver esses sorrisos lindos. Sim. Não é que a gente vai dizer, né? Mas tirando essa parte... Só que eles não são forçados, porque a gente tá de boa ali, porque quando a gente tá num ambiente que bom, tem que fazer, né? É muito legal, é muito legal. Também a gente adora receber os colegas e, né? É muito bom trabalhar lá. O cliente já chega com aquela... percebendo que existe um clima legal, né? Tem a musiquinha, claro que a gente, né, atende da melhor forma possível, né? Mas, assim, tem uma aura ali que a gente, né, porque uma das coisas que eu sempre tento passar para todos os nossos bolsistas que dão lá, eu sempre digo, o cliente, ele tem que ser atendido bem. Porque, assim, a gente tem que se colocar no lugar É tão do cliente, bom chegar no lugar, né? E chegar e ser bem acolhido. E ser bem atendido. Isso é primordial. Então, eu acho que tendo isso, né? E depois a gente ter a segurança, a certeza do que tu tá vendendo. Ah, com certeza. Então, assim, ó, tu sabendo o que tu tá vendendo, tu vai vender. Tu fica, Tu fala a verdade, assim, né? Exatamente, né? Porque assim, tu não pode... Tu não tá convencendo, tu não tá empurrando. Exato, né? exatamente. Nossa, tu simplesmente tu demonstra teu produto e automaticamente ele vai vender. Sim, ele vende por si, daí tu não precisa, não é uma forçação, né? Sim, a pessoa já vai lá também, porque quer uma recordação, uma lembrança, um artigo, né? Certeza. Que ele tem a instituição ali. E que nem no livro, eu digo assim, ó, que muitas vezes as pessoas perguntam,
nossa, mas tu conhece todos esses livros? Aí eu digo, não, mas só a troca que a gente tem com o cliente, com o professor. Quem chega ali comentando. A gente vai adquirindo conhecimento. E que é isso que eu acho legal. Talvez eu nunca tenha lido aquele livro. Sim, tem vários que eu li. Mas os que eu não li, eu sei falar e falo com segurança, porque a pessoa me passou essa segurança. Sim. E daí aí outros vão vendo isso também. E esse fato é legal, sabe? Eu acho essa troca legal. Eu imagino que quando um cliente chega, ele já, né, como a Paty falou, ele já entra ali porque ele está em busca de alguma coisa. Com certeza, né? Muitas vezes. Então, às vezes, ele também tem uma nuance do que ele quer. Mas ele também não tem muita certeza, não sabe. Então, vocês, às vezes, esse conhecimento que não é super aprofundado. Tu não leu todo o livro, mas tu sabe o que oferecer para ele. E fazer quase uma construção conjunta, né? Olha, eu tenho isso aqui. Será que é isso? Eu gostei desse, mas eu queria uma coisa mais para outro lado. Então, peraí que eu entendo. E vocês chegam a uma conclusão em conjunto. Ele consegue o que ele está procurando, que é uma busca. E vocês conseguem mais conhecimento, porque a partir do momento, quase uma investigação junto com aquela pessoa, né? Muito legal. E eu vejo isso também, muitas vezes, até na criança que chega junto com o pai escolhendo um livro. Eu tenho muita mania de fazer isso. O pai está escolhendo, a criança está inquieta porque está ali, não está achando nada interessante. Eu pego um livrinho e começo a ler historinhas infantis. Temos vários livros infantis muito legais. Fica aí a dica para a comunidade também. Isso. E assim, hoje eu tenho leitoras e leitores com 9, 10 anos que lá eu contava história antes. Então, isso me orgulha por certo lado, assim, são crianças que a gente vai, assim, então acho interessante. Agora mesmo a gente também vai tentar uma linha infantil na parte da a grife, gente quer pelo que menos. tenha o vestuário também, as camisetinhas do tamanho deles, consegue. Né? A gente tá abrindo licitação para isso. É bem legal falar dessa parte dos nossos livros infantis, porque a maioria das editoras que a gente trabalha, elas são editoras universitárias. E às vezes o público acha que ali não vai ter livro infantil ou, né, vão ser desinteressantes. E, cara, é bem o contrário. Porque, assim, o livro infantil que tá ali é aquele livro, assim, pra prof trabalhar, mas pra trabalhar em casa ali. Tipo, eu tirar a chupeta da criança, ali o ir pra escolinha. Eles são totalmente trabalhar educativos. Emoções, eles são muito educativos, assim. É muito legal. O pessoal se surpreende positivamente. Até a última vez que a gente foi pra Feira de Santa Maria, que a gente levou, que não era muita ideia, assim, a gente não sabia como é que ia ser a recepção do público em levar os livros infantis, e o pessoal adorou muito, porque ele manuseou ali e viu que era livro legal, assim, de trabalhar com a criança, aquela historinha que tem um fundo educativo, assim. Então, muito bom também, fica a dica, né, pro pessoal. Ineditados. Mas se o professor, já lá no início, incentiva, mostra, nós temos uma livraria, olha só quantos professores aqui da universidade têm livros lá de qualidade. Então, é uma contrapartida muito importante, até porque nós contamos, né, com os professores para isso. A gente tem uma verdadeira parceria, não se cobra nada, não é? Toda essa dinâmica que é feita é em prol de comunicação, de divulgação. Super importante, né? Compartilhar o conhecimento, que é o nosso lema, né? E muitos profs também, eles têm os livros que são publicados pela editora e que o objetivo dele é usar na própria sala de aula o próprio livro dele, porque quem melhor que ele também, né? Assim o conteúdo fica mais organizado, né? E que nem a Denise falou antes dos eventos, que a gente, a parte da comunicação, a gente também colabora com esses eventos que não são feitos por nós, mas que se o autor tem interesse ou que ele vai participar lá, a gente pode colaborar de alguma forma, compartilhando o evento, compartilhando posts, enfim, as informações que eles acharem relevante para chegar em mais pessoas também. Organizando para mandar esse livro, né, Jéssica, para chegar lá. E outro ponto, assim, da agenda e da nossa comunicação em geral é a nossa preocupação também de comunicar com o público externo, né? Além do nosso público aqui da universidade. Então, até a própria agenda, ela vai nos nossos pedidos, né? Vai um exemplar impresso. Os nossos clientes PJ, né? A gente, naquele mês também é ofertada uma promoção especial para eles, né? Naquela área, o frete grátis e algum desconto especial. Então, a gente tem o nosso mailing, né? A gente está sempre comunicando também, tanto, né, com o público interno quanto com
com nossos clientes parceiros em todo o país, né? Que a gente atende distribuidores e livrarias por todo o país. E autores que são de vários locais também. E autores de fora também, isso. Não necessariamente a gente recebe publicações de autores, de pessoas aqui ligadas à universidade, né? A gente tem autor do Paraná, do Rio, do Canadá. Do Canadá, vários locais. Vários locais. Nós temos verdadeiros best-sellers. Eu acho que é sempre importante frisar que nós temos uma certa competitividade em termos internacionais. Temos livros que são bilíngues, temos livros que são institucionais e que têm uma boa comercialização também, mesmo agora ali na livraria, porque as pessoas que estão se aproximando da universidade querem entender melhor esse espaço que estão vindo a fazer parte agora. Então, é uma questão de se apropriar daquele conhecimento, elas querem fazer parte mesmo e conhecer, né? Então, as meninas lá dizem que é como se fosse nesse primeiro momento, assim, tem tanta gente que sonhou em fazer parte de uma universidade federal. A família muito sonha. Uhum. E às vezes a primeira pessoa da família que consegue estar pisando em um lugar assim. Então, acaba virando não é só um espaço de conhecimento acadêmico, mas é um espaço de compartilhar esse sentimento de pertença, porque... de cultura, né? A pessoa quer ir lá e quer comprar a camiseta, a mochila, quer comprar um planner, uma caneca, são coisas mais afetivas até, né? Uma caneca, né? Que vai fazer parte do seu café ali, do seu dia a dia, ou um pin para botar e a pessoa coloca na sua mochila, tem o pin do desenho animado, tem o pin do time do coração e tem o pin do brasão da universidade. Então, isso gera todo um sentido mesmo de estar junto que vai para além do mero conhecimento acadêmico que às vezes as pessoas enxergam como uma coisa mais fria, talvez, né? Sim. Ineditados. Eu estava me recordando que eu era pequenininho e estava em papelaria. Que a senhora que me cuidava tinha uma papelaria. Então, eu sempre fiquei nesse meio de papéis, assim, vamos dizer assim, papéis de tintas. E aí, foi dessa forma, assim, eu caí, eu considero uma bênção, assim, eu ter, saído de uma editora e caído numa outra editora. Uma editora que eu não sabia nada até então. Eu fui fazer a pesquisa quando eu fui pra lotação, vamos dizer assim, tu vai pra editora, tá, que editora, onde é que é? E fui recebido de braços abertos ali. Sou muito, assim, eu me sinto em casa ali. Peguei pra minha editora, eu considero assim. Ai, que bom. Um abraço muito alto. Eu, Bom, agora, recentemente fechou um ano que eu tô ali, né? Eu também gosto muito de trabalhar ali. Eu acho que embora eu goste muito da universidade como um todo, mas eu acho que a editora tem uma vibe muito boa, né? Isso. Isso é muito peculiar, assim. Eu acho que é difícil de encontrar, de reunir toda essa sinergia num mesmo lugar, né? É um setor que acaba trazendo um pertencimento, né, para nós. A gente acaba se apaixonando pelo setor e daqui a um pouco a gente vive como se fosse eternamente dali, como se a gente fizesse parte da nossa vida, assim, da nossa família. Ineditados. Uma resposta curta a uma pergunta que a gente tem recebido assim com muita frequência, que é: como vocês conseguem fazer tudo isso? Como é que a editora da UFSM, junto com a livraria Grife, consegue, né, todas essas atividades e esses lançamentos? E uma resposta possível nós fazemos tudo isso porque nós não ficamos sozinhos. Nós temos o apoio da nossa atual gestão, destaco aqui o apoio do professor Luciano Schuch, nosso reitor, professora Marta Dami, a nossa vice-reitora, o apoio da Pré, né, com quem nós fazemos a série Extensão, o apoio da Prograde, que é a nossa parceira no Textos Introdutórios, o apoio da PRPGP, com quem nós lançamos esse ano, né, o Prêmio Tese, que é uma outra ação que vai reverberar nos próximos meses, além de outras unidades de ensino e pró-reitorias que têm nos apoiado. Mas eu destaco principalmente essa equipe maravilhosa. Eu cumprimento aqui a Denise e a Karen como representantes indiretas, né, dessa equipe maravilhosa, para dizer a vocês duas e aos nossos colegas que nos escutam da editora Livraria Grife o quanto para mim é um prazer trabalhar com vocês, profissionais como vocês, pessoas admiráveis como vocês, e eu acho que é por isso, né, que nós conseguimos fazer tanta coisa. Além das parcerias, paixão, carinho, respeito e cuidado, né, com aquelas pessoas, né, que procuram a editora, que procuram a livraria e a Grife. Ineditados. É importante destacar também que o papel da editora e da livraria, enfim, nós somos
divulgadores científicos, né? Então, muitas vezes, se chega a uma questão de encastelamento de um determinado, enfim, né, quase uma língua interna das pessoas que se apropriam daquela fala mais acadêmica. E quando a gente quer fazer um material, mesmo que seja científico, a gente quer que as pessoas leiam. Né? É uma coisa muito simples, mas o livro é um instrumento de divulgação por excelência da instituição. Então, fazer esse trabalho quase diplomático, né? de fazer uma tradução para que seja algo mais convidativo. A gente fala muito, né, Jéssica, também ali na nossa editora, da palavra memória. Né? O livro, ele também tem esse papel. Né? Não raro aí a gente dedica 2 anos a uma dissertação de mestrado, 3 a 4 anos, alguns 5 anos a uma tese de doutorado. E por vezes esse trabalho ele encontra ali a sua finitude no ato da defesa, né? Não há nenhum problema nisso. Mas a possibilidade da publicação posterior significa também que você consiga materializar esses anos de pesquisa, os debates com seu orientador, orientadora, e também essa experiência tão importante, para não dizermos mágica, né? Da gente ver a nossa pesquisa, a nossa reflexão ganhando o mundo, né? Nas prateleiras da nossa livraria, nas prateleiras de outras livrarias, né? Nas feiras às quais nós participamos. Então, eu acho que tem esse aspecto também muito humano, né? No melhor sentido de a gente encarar o livro não só como um frio objeto que registra ciência, mas como, né, um produto que vai resultar, né, de um afeto, de uma pesquisa, né, de algo que diz respeito à sensibilidade de todos os seus autores. Ineditados. Então, esses foram os cortes dos nossos primeiros 99 episódios. Quem sabe temos aí mais um caminho pela frente, mais trajetos, mais entrevistas, com certeza muito mais cultura para divulgar, para fazer chegar nas pessoas. Então, sempre contem conosco. Nos procurem nas nossas redes, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM. Sempre nos contatem, a gente pode também fazer um episódio com perguntas, com respostas, com opiniões, áudios dos ouvintes, por que não? Então, se você quer compartilhar uma opinião conosco, quer compartilhar um elogio, um carinho, uma sugestão, mande para a gente conversar. De repente, nos próximos episódios, a gente começa a fazer uma sessãozinha, como se fosse a sessão de cartas de antigamente, hein? Vamos lá. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.